Olá, queridos, bem-vindos a mais um Grow Podcast, o seu podcast de negócios, inovação, estratégia, startups, investimentos e tudo que rodeia o fascinante mundo dos negócios das carreiras. Episódio de hoje especial, com um convidado mais que especial, o Anderson está com a gente, vou apresentá-lo em um minuto. Seja bem-vindo, se você está vindo pela primeira vez nesse podcast, toda semana a gente tenta trazer conteúdo relevante, provocativo, leituras não óbvias, tentamos ir um pouco além da fumaça e da espuma, e nessa temporada com edições especiais com convidados, né, sobre temas especiais. O nosso tema de hoje é nova economia, né, velocidade e controle na nova economia. E o nosso convidado é ninguém melhor para falar desse assunto do que o Anderson Godzikowski. Bem-vindo, cara! Bem-vindo, muito obrigado. Valeu demais estar aqui, cara. Sou seu fã aí, acompanho seu podcast. É um privilégio estar aqui tentando simplificar um pouquinho essas palavras estranhas aí, governança, que coisa é essa, né? Velocidade e controle, que pira é essa? Vamos ver se a gente bate um papo sobre essas coisas, então. Obrigado pela oportunidade. Excelente, excelente. Acho que é isso mesmo. Vamos jogar a luz aí sobre alguns termos que eu tenho certeza que a galera já ouviu, né? É claro que dependendo do círculo, da bolha que você frequenta, esse papo pode ser mais central ou pelo menos você já ouviu falar dele. E aí a gente, né, convidou o Anderson, além de ser um amigo de longa data, é um cara que tem a cancha para falar um pouco desse assunto. É autor de livros nessa área, né? Comanda um programa aí que é referência no Brasil nessa área, mas eu vou deixar ele se apresentar. Bicho, quem és tu? Conta pro povo. Quem é o Anderson Godzikowski? Eu vou me apresentar como a gente costuma se apresentar lá em Go New, que meu nome é Anderson Godz, né? Foi cortado esse Godzikowski aí propositadamente, né? O pessoal falou que ninguém me achava em lugar nenhum, então dei um cut ali e simplifiquei o nome. Gostei da caneca, hein? Gostei da caneca aí, já ganhei uns pontinhos aí. Mas eu ajudo as pessoas a simplificar um pouco esse tema de governança, principalmente no que tange as relações societárias, né? E aí, quando a gente fala assim, de relações societárias, parece uma coisa, né, distante e tal, mas no final de contas, se a gente for ver, o empreendedorismo, ou intraempreendedorismo, ele cada vez mais preconiza, né, que as pessoas elas precisam criar coisas, se associar a pessoas, né, de uma forma em modelos até empresariais que preconizam esse tipo de associação, mas numa condição muito diferente, né, habilitada pelas questões digitais, do que nós tínhamos há anos atrás, né? Se você for ver essa conectividade, né, em 2010 nós tínhamos lá, sei lá, 1,5 bilhões de pessoas conectadas no mundo. Com a pandemia, talvez vamos chegar a 5 bilhões de pessoas conectadas no mundo, né? Eu acho que isso é um pouco nova economia, né? Essa hiperconectividade faz com que as relações de trabalho sejam totalmente diferentes e a questão societária, ela pode ser um dos caminhos para endereçar essas relações. Só que é a última coisa que a gente pensa. A gente sempre tem uma ideia, né, de um produto, a gente sempre tem uma ideia interessante, mas muito poucas vezes a gente pensa em, peraí, com o que eu estou me associando? Quais são os valores dessas pessoas, né? Quais são as expectativas que essas pessoas têm? Não que precisamos concordar, mas o fato é que as pessoas são diferentes. E eu brinco, Aris, assim, a gente nunca morre de notícia ruim, mas de susto morre. Nem nas relações societárias é um pouco isso, né, cara? Pô, você está lá trabalhando, daqui a pouco você descobre que seu sócio pensa totalmente diferente. Você nunca conversou com ele sobre algumas das coisas que a gente vai tentar falar aqui e endereçar. Legal, legal. Conta um pouco como é que você chegou até aí a ajudar as pessoas e as empresas nesse assunto. Dá um resumo da tua biografia, porque eu acho que o que a gente faz vamos dizer, as pessoas por trás das palavras importam, né? Então a mensagem ela ganha peso dependendo de quem vem, da experiência que essa pessoa passou. Então conta um pouco pra gente assim, teus ciclos, tuas experiências. Beleza, eu tive, acho que eu estou no terceiro ciclo, e eu acho que isso é uma coisa legal, todos nós, né? Não só os ciclos empresariais estão encurtando, né? Os ciclos de produtos, mas os ciclos pessoais também, né? A gente está se renovando a todo tempo. Eu acredito que eu estou no meu terceiro ciclo, e endereçando um pouco das coisas que talvez eu tenha aprendido nos outros dois, né? Então, eu fui, durante 17 anos, um cara de carreira, de empresas.
como um curitibano aqui da Era do Gelo, né? Não tem praia, né? Não é que nem no Rio de Janeiro, tal, né? Que o pessoal tem, né? Brincadeira. Mas assim, é diferente, né? E a gente acabei trabalhando desde cedo, desde os 14 anos, e isso transcorreu por 17 anos. Minha última posição foi na antiga Perdigão, né? Lá em Santa Catarina e tal, cuidando de projetos e tal. E lá eu apanhei pra caramba dos aspectos de governança, compliance. Eu era um cara de projetos, de entregar coisas, numa época em que não era legal você entregar tudo, né? Nas coxas e tal. Você tinha que entregar certinho. Agora deram até um nome cool, né? Um nome bacana para essa coisa, né? Agora, se você entrega mais ou menos um projeto, o pessoal chama de MVP, né? Mínimo produto viável e tal. Então, acho que eu me daria bem, assim, mais ou menos. Né? Forçou um pouco, né? Permita discordar, mas isso é outro papo. Você, como especialista, certamente não vai engolir essas aberrações que eu falo. Não vou. Protesto! Protesto, Mas, de uma Mas eu certa entendi o seu forma, ponto. mas a lógica mudou um pouco, né? A lógica Sim, mudou um sim, pouco claro. de um cara que, por exemplo, eu vivia nessa minha primeira fase muito do compliance das grandes empresas, do peso, e não tinha muito essa coisa que a NASA trouxe, né, da inovação aberta, que é muito das décadas dos anos 10, né, em diante, né? Eu acho Uhum. que os anos 10 é que isso se consubstanciou mesmo, assim, e eu lá naquela época, anos 2000 e tal, você não tinha tanta coisa assim de fazer inovação aberta, de co-criar, de se juntar com o seu concorrente empresarial, né, as coisas que a Era gente foi vendo mais impensável, né? era impensável. Então, Legal. apanhei Legal. da governança do compliance naquela época, o primeiro ciclo. Segundo ciclo, continuei apanhando, mas sobre outra perspectiva. Né? Eu comecei a empreender em 2010. Brinco que eu criei uma empresa que agora deram um nome chique aí, né? Que é uma startup e tal. Mas naquela época não tinha muito esse nome, era dar um jeito de pagar as contas da minha filha. Eu tinha uma filha só da época, agora tem um casal muito lindo. Então, 2010 foi assim que começou, né? Tentar dar um jeito de pagar as contas. A gente foi crescendo, não virou uma scale-up, uma startup exponencial. Eu acho que essa foi um pouco dos meus embates societários e das minhas lições, né? E com muito respeito, aprendi muito com o meu ex-sócio, mas a gente tinha expectativas diferentes, apetite a riscos diferentes, e aí isso de certa forma ajudava, mas de certa forma também atrapalhava. Chegou no momento em que a gente entendeu que era melhor seguir aí de forma diferente, fiz uma saída então dessa empresa, isso já 5 anos depois, né? Aí comecei a estudar e, pô, o que eu vou fazer da vida? Bom, olhei lá para o primeiro ciclo, apanhei da governança do compliance. Olhei para o segundo ciclo, apanhei de novo. Apanhei enquanto fundador na relação societária e tal. Falei, cara, vou tentar dizer para esse negócio quem é dono de quem, né? Eu vou estudar profundamente isso, fui fazer um mestrado em governança, fiz as duas escolas que são mais tradicionais nesse aspecto no Brasil. Fundação Dom Cabral, uma grande referência, a gente respeita muito lá em Gounil, tem um trabalho muito bacana de governança para empresas familiares, né, e tal. O IBGC também, um grande arcabouço brasileiro, né, de referência do ponto de vista de como deve ser a governança empresarial, na bolsa, empresas listadas e tal. E Inclusive comecei, referência de boas práticas, né? Lugar sem onde se dúvida, debate, fóruns, super referência de boas sim, sim, práticas. Então. Bacana, sim. bacana. E a gente respeita muito isso, mas eu acabei escrevendo um livro, fruto de um mestrado que eu fiz. Esse livro chama-se Governança e Nova Economia. E, a princípio, ele não teria muita coisa a não ser cumprir a tabela e de endereçar um pouco do estudo que foi feito no âmbito do mestrado. Mas ele teve alguns aceleradores, um deles com o elegante Ricardo Amorim, né, caiu na mão dele, ele gostou do livro, postou nas redes dele. Aí eu brinco que eu tinha minha filha, meu pai, minha mãe, minha avó e mais uns 2 perfis falsos seguindo o livro. E aí, de quando ele postou, eu fui assim, em 3 semanas para 7 mil pessoas. Falei, nossa, caramba, né? E aí eu comecei então a criar em São Paulo algumas discussões, meetups e tal, isso no ano de 2018. E aí foi crescendo, foi vindo mais gente. Eu ficava ali alguns dias da semana no Cubo. Isso foi crescendo. PwC também, a consultoria apoiou, foi muito legal. Pô, e aí tornou o que é hoje, né? Hoje se tornou aí, tem um instituto sem fins lucrativos, tem uma EdTech que legisla sobre essa causa aí, e a gente tenta impactar
as pessoas aí com essa pegada do speed and subcontrol, que a gente pode Legal, explicar melhor. legal. Eu pude acompanhar essa história desde lá de trás, né, desde o teu ciclo anterior, e ter visto esse movimento nascer e essa comunidade nascer e se tornar o que se tornou hoje é incrível, né? Fazer parte lá do movimento Go New como um dos masters lá, só gente muito fera, né? Além do próprio Ricardo Amorim, gente que a gente admira pra caramba, né? O Alan, o Arthur, o Courtney, né? Muita gente bacana, o Kepler, Léo Gianotti, o Kepler, Fábio Gianotti, Pova, a Márcia Cavalcante, acho que participou também, né? Em algumas edições, enfim. também. Muito Diego bacana. Barreto, do iFood, tem uma galera muito legal. Muito boa. Agora, queria trazer a discussão, assim, para quem está nos ouvindo pela primeira vez, a gente falou algumas vezes de um termo que é o nova economia. E ele é um termo meio aberto, assim, meio elástico, no sentido de que eu já ouvi pessoas com interpretações diferentes. Se tem uma coisa que a vida me ensinou é que não tem certo, tem o que um determinado grupo acredita. Você que é profundo conhecedor e debatedor e come isso com farinha no seu dia a dia, né? Trabalha com isso, sei que além da comunidade você continua com seu papel como conselheiro, né? Isso é outra coisa que a gente compartilha, né? Somos conselheiros em empresas, então temos um papel de fazer governança, não só falar de governança. O que é a nova economia para você? O que define nova economia? Bom, tem duas formas da gente levantar aqui parâmetros aí para entender. Acho que de um lado é um bom termo cunhado no Brasil para tentar representar um pouco da digitalização, né? Ou seja, das oportunidades de negócio diferentes que estão no nosso celular, né? Estão no nosso smartphone, que impactaram e têm impactado tanto. E perceba, né, Aires, é muito recente isso, né, gente? Nós estamos falando de hoje usar produtos e ter experiências através de um device, de um equipamento que ele, na maneira como ele se encontra aqui, com a loja da Apple Store, da Google Store e tal, ele tem pouco mais de 10 anos, né? Então, assim, é muito recente na história da humanidade essa forma de fazer negócio diferente. Então, esse termo, acho que ele consegue englobar numa definição aquilo que a gente poderia entender o seguinte: são negócios velozes, são empresas que crescem, são oportunidades que são criadas até para pessoas físicas que podem se conectar a isso, as barreiras para você poder fazer coisas e testar coisas, elas caíram completamente. Eu diria que isso é nova economia. Eu Legal. acho que nos anos 10, né, para cá, eu acho que a gente viveu efetivamente no Brasil essa globalização, não só do acesso digital a coisas, mas das integrações das cadeias logísticas, né, de você poder da tua casa mandar uma coisa e ser recebido em outro lugar do mundo e vice-versa, né? Ou seja, há realmente um conjunto novo, né? Tentando levantar aqui um parâmetro para a gente explicar, há realmente um conjunto novo de coisas que propiciam negócios serem feitos de uma maneira mais rápida, diferente, digital. Isso a gente poderia englobar e conceituar dentro de nova economia. De um Bacana. outro lado, provocando um pouquinho, né, eu não gosto muito desse termo, embora seja até título do meu livro, né, porque dá a impressão que tem o velho, né? Dá a impressão que tem o velho. E acho que não é. Automaticamente cria uma certa, né, dicotomia, né? Se tem a nova, tem a velha. E eu Como acho é que que é isso? também não é por aí, Ares, entendeu? Eu Aham. acho que assim, a gente tem uma frase lá na comunidade que a gente chama assim: nada é tão novo, nada é tão velho, Nada é tão né? velho. Nada é tão velho. Então, por quê? Porque, de fato, algumas coisas a gente vê assim como espuma, né, sendo ditas de uma forma diferente, mas são ciências já de bastante tempo que talvez agora tenham uma nova roupagem. Então, eu acho que o trabalho hoje em GoNew é justamente de desmistificar, e no qual você ajuda, você é um dos nossos professores com muita honra e tal, desde o começo você abraçou esse projeto também, né? E eu acho que a gente tem conseguido, juntos, desmistificar um pouquinho do que realmente é novo, né? Ou seja, vale a pena a gente se oxigenar, entender essas técnicas, essas coisas, essas possibilidades, seja no campo pessoal, seja no campo profissional, ou seja, tem coisas que de fato são novas, mas Sim. tem coisa também que a experiência é muito válida e são coisas que o arcabouço, os estudos lá de trás. Aliás, o termo nova economia, olha só que interessante, Ele é né? antigo. Eu coloquei isso no meu livro, ele é de 1996, saiu num artigo se eu não me engano, na Business Week, né? Falando com esse título, né? A nova economia e tal.
Foi a primeira vez que alguém cunhou, eu não lembro o nome do autor agora, me perdoe, mas em 1996, pô, peraí, né? Legal. Será que é tão novo assim? Legal. Nada é tão novo, nada é tão velho. E é bacana acompanhar, porque dificilmente discussões sérias são extremistas, né? Então é bacana ver a profundidade do nível de discussão que rola na comunidade, no sentido do que você explicou, de abraçar o novo sem necessariamente negar o velho, porque muito do que está aí são coisas não só validadas, que você comentou, né, mas amplamente utilizadas há muitas décadas, né? Então, é bacana. Agora, por outro lado, vamos focar no que é novo, né? Existe aí um conjunto de, pô, no mínimo, algumas contradições. Então, parte do mundo está discutindo isso, o creme da inovação, a crista da onda de como é que vai ser inteligência artificial, tokenização, organizações em rede, blockchain e até inovações não tecnológicas também, enquanto parte da humanidade não tem comida, não tem. A gente falou sobre isso, né? Aqui no Brasil não tem acesso a vaso sanitário em casa. Então, isso cria quase que dois mundos, ou mais de dois mundos, mas pegando os polos, né? E que para mim é uma grande contradição. Né? O mundo parece que está girando mais rápido, mas não em uníssono, não todo mundo junto. Então parece que tem uma abertura, ainda mais num lugar como o Brasil, que tem problemas básicos sérios, tem gente sem moradia, sem comida, sem trabalho, mas ao mesmo tempo, no mesmo Brasil, a gente está discutindo, né, como é que dilemas são esses? A gente viu recentemente os dilemas das redes sociais. Conta pra gente quais são os dilemas da nova economia que você vê e que você acha que merecem ser discutidos. Eu tenho uma coluna que eu escrevi hoje de manhã, que está saindo no jornal Gazeta do Povo, que tem esse título, né? O dilema não é só das redes, né? Legal. 2 pontos. A era das contradições, tá? Então, aliás, esse é o tema de um livro que eu estou escrevendo em paralelo também, sobre contradições, e a gente estuda profundamente isso, Aires, a gente estuda profundamente. Veja, para dar um exemplo máximo dessa coisa, você vai para o Vale do Silício, você já esteve lá recentemente, você chega na Union Square, que é o centro ali, né? Tem a loja da Apple Classic e tal, ali no centro de São Francisco. E você sai na rua, você tem milhares de pessoas de homeless ali, né? De pessoas de rua. Mas assim, não é pouco, é numa proporção tipo Cracolândia, entendeu? As barracas. E você não está falando que você está em São Paulo, na Cracolândia, você está nos Estados Unidos e você está no Vale do Silício, no queridíssimo Vale do Silício. Então, veja, quando você olha isso, e eu fico pensando, agora na pandemia também, eu sempre tento me abstrair, assim, olhar o contexto, né? E ver as pessoas de máscara, espanta a gente hoje quando você sai na rua, né? Você fica pensando, nossa, isso há um ano atrás era impensável, né? E quando a última vez que eu estava no Vale, a gente também leva as pessoas constantemente lá com a comunidade, espero voltar, né, a fazer isso. Quando a gente olha, vai no Vale e vê que as pessoas estão andando na rua, e elas estão, ao mesmo tempo, nos seus celulares, olhando, a sociedade que olha para baixo, né? Tem até um artigo sobre isso, sociedade que olha para baixo, e do lado dele, sendo absolutamente ignorado, pessoas tendo devaneios assim no meio da rua, né? Não é mais uma coisa do cara estar sentado num lugar ali, com crack, com drogas pesadas e tal, as pessoas estão realmente tendo devaneios, e você olha isso, esse landscape, assim, essa paisagem, aquilo toca profundamente, né? Então, há discussões sérias, por exemplo, nos Estados Unidos, sobre o esgarçamento do tecido social em função do avanço da tecnologia, né? Inclusive de se taxar, eventualmente, empresas de tecnologia em função de que o crescimento é muito acelerado e tem pessoas, por exemplo, que dizem que quer saber, cara, eu não vou conseguir acompanhar. E tem um larga a custo mão. social, né? Então, essa tentativa Sim. de responsabilizá-los e fazê-los pagar pelo custo social, é isso? Justamente. Então, essa é uma discussão, né? E desses dilemas ou contradições, como a gente chama lá em Go New, você tem uma série de outros, né? São dilemas empresariais, são dilemas regulatórios, né? Então, assim, a gente teve agora, recentemente, só para relembrar coisas que recentemente ocorreram e a gente estava discutindo, parece que é tão rápido que as coisas até a gente esquece, né? Lembra de dilemas como é para liberar o patinete ou não é para liberar o patinete nas grandes cidades? Né? Agora, isso, cada vez mais essas coisas, Ares, estão no nosso cotidiano. Verdade. Né? Esses dilemas, essas coisas.
E isso só tende a aumentar o avanço tecnológico. Daqui a pouco nós estamos falando que o chip do porquinho lá, que estava do Elon Musk lá, vai vir para a nossa cabeça, para a gente comandar o smartphone da cabeça. Nós vamos fazer isso? Né? A sociedade ocidental, por definição, ela tem um pouco mais de receios, seja do ponto de vista cultural ou do ponto de vista até religioso, enfim, sem entrar no mérito, mas o fato é que o Oriente, por exemplo, e a China, tem muito menos pudores com esse tipo de coisa. Né? Essa dicotomia, então, ela passa a ser uma coisa assim bastante importante nos próximos anos, e nós temos estudado profundamente isso, por isso que é tema de um livro aí que eu já estou escrevendo sobre contradições. Obrigado pela deixa aí, já fiz a propaganda aqui, o spoiler. Várias. Não, e são várias, né? A gente podia passar, eu acho que cabe um episódio só para falar das contradições, porque são muitas. São tecnológicas, são sociais, são culturais, né? Sim. O próprio embate que a gente está vendo agora, quase que judicializado entre Estados Unidos e China, vai muito além da judicialização, além dos interesses comerciais, né? Tem uma questão de protagonismo mundial, né? Tem uma questão de ego, tem um monte de coisas envolvidas ali, mas muito legal, é um tema que certamente é uma delícia discutir lá em comunidade. Agora, eu queria falar sobre o seguinte, lá no programa eu tenho a honra, né, a ter o convite desde a primeira edição de ser head do módulo de transformação, né? Então lá a gente fala de business transformation, aí entra agilidade, entra um monte de técnicas e métodos diferentes, que aqui não cabe, mas a gente sempre fala sobre o tensionamento entre velocidade, né? E aí entra inovação, rompimento de padrões, quebra de paradoxos, inovação, atuar na fronteira do desconhecido, né? Como vamos pegar um exemplo velho aqui, só para todo mundo pescar, como o Uber quando começou, né? Ele não começou ilegal, ele começou na fronteira do não regulado, né? Então, por quê? Porque tinham questões que ninguém nunca tinha feito antes. Então, é isso versus governança, controle, compliance, né? E aí esse tensionamento, eu sei que ele é recorrente nas discussões. Para você, tem uma receita para achar vamos dizer, esse equilíbrio entre velocidade e controle no negócio? Porque hoje ele é obrigado das duas formas. Da mesma maneira que a gente está querendo empresas mais velozes, a gente quer elas mais corretas, mais éticas, mais transparentes, mais LGPD, mais... Como é que você vê isso? Bom, primeiro é o mesmo assunto que nós estávamos falando, se você for ver. São dilemas também, são contradições, são paradoxos que nós passamos a ter de uma maneira muito diferente nos negócios, né? Mas eu vou dar exemplos, tá? Eu aprendi, aliás, eu acho que eu devo lançar um novo livro que é assim, o que eu aprendo do curso que eu mesmo criei, né? Que é o Master, que tem professores como você, onde eu aprendo muito. Então, assim, é sensacional. Cada turma a gente tem assim, um aprendizado incrível, e eu sou um privilegiado hoje. Eu aprendi com o Diego Barreto. O Diego Barreto é um dos caras que tocam o iFood hoje. E ele dá um exemplo sempre muito legal para a gente lá nas aulas. Ele fala do que é Speed Sum Control para ele, né? O que é velocidade em algum controle, esse negócio. E ele fala o seguinte, ele cita um exemplo de que o iFood precisava testar um determinado modelo novo no almoço. Tradicionalmente, o iFood é muito forte à noite, né? As pessoas pagam um pouquinho mais, né, habitualmente para jantar do que no almoço. A gente ainda vincula muito o almoço ao vale-refeição, né? Pô, eu tenho que gastar mais ou menos isso aqui, tá, comer rápido e tal. Tenho que resolver, né? Culturalmente é assim. E aí ele estava falando que eles queriam testar algo no almoço. Só que para testar algo no almoço, eles precisavam de um CFOP diferente, de uma natureza de operação diferente lá, que não estava dentro do CNPJ atual do iFood. Ele precisava de um outro CNPJ. O que tradicionalmente, numa empresa pequena, média ou numa grande empresa, nós olharíamos para essa situação e falaríamos o quê? Né? O pessoal da área de controle, me perdoe aqui quem tiver, né, na área de compliance e tal, né, mas o pessoal na área de compliance que tem esse papel, que é importante e tal, vai dizer assim, não, temos que ter o CNPJ, então, por favor, a área fiscal providencia lá, em 90 dias vai vir, todo mundo cruza os braços, né? E espera. E espera os 90 dias. Pintou um dia, vamos lá, vamos configurar o sistema, agora vamos emitir a nota e vamos testar para ver se aquele negócio ainda é viável, né? O que é Sum Control, né, para o iFood? Né? Cara, pega qualquer CNPJ aí, tá? Testa esse negócio. Se der certo ou não der certo, vai bater lá na porta do fisco lá e dizer, olha, seguinte, nesse teste aqui a gente precisou fazer, não podia esperar tal,
a gente teve aqui 50 mil reais aqui que eu estou devendo para você. Como é que eu acerto? Entendeu? Então, nessa fronteira, você falou muito bem, Aires, a fronteira da ética ou do incorreto, do não controle, ela é muito mais tênue, mas se você tem um balizador que é assim, de responsabilidade do campo pessoal, né, de um compromisso em fazer correto, você eventualmente toma alguns riscos, certo? Calculados no sentido da agilidade empresarial, no sentido da inovação, de ir para frente. Isso não significa que você não tem um compromisso ético com cumprir as suas obrigações, no caso do iFood, com a questão dos impostos. Então, é bem interessante esse exemplo, que eu acho que ele pontua bem. Eu acho que a gente vive momentos em que isso é nova economia, né? Isso é nova economia. Isso é, como diz um grande amigo meu, é tomar risco para si e não correr risco. Né? É tomar para si o risco e endereçar uma coisa e criar velocidades de uma maneira diferente num país que às vezes nos coloca em situações realmente difíceis, né? Você precisar abrir uma empresa para faturar, para gerar valor, você leva 90 dias, puxa vida, né? Então, Todo precisa mundo ter... sai perdendo, né? Todo mundo sai precisa perdendo na ter situação some dessa. control mesmo, né? Bacana, bacana. Cara, e aí, bom, essa discussão, eu concordo que ele é um dos paradoxos, né, dos dilemas, mas para mim ele é muito especial, porque é uma discussão quase que diária em boa parte dos clientes, né, nas empresas onde a gente é conselheiro, né, vamos por aqui ou por ali, qual o tamanho do risco que se toma, né, ao fazer as coisas mais rápidas. Eu vejo o nosso mercado brasileiro, até latino-americano, cada vez mais abraçando a questão do erro, que no Vale já é um negócio comer com farinha há muito tempo, na NASA também, que você citou, também mas que o latino-americano ainda toma para si a coisa da falha, do erro, ainda é feio, né? Fica uma pecha, né? Ninguém quer ser pai de um projeto que fracassou. E agora eu vejo que agora está se olhando o fracasso como um stepping stone, como um passo necessário para se chegar a alguma coisa grandiosa, um modelo que funcione, e você necessariamente tem que passar por modelos que não funcionaram. E aí eu vejo a junção, agora eu queria falar de gerações um pouquinho, sabe, nessa história da velocidade de controle. Você tem negócios que, você fala muito disso, o peso das crenças e dos valores de fundadores impressos no negócio. Então, você tem negócios que funcionaram vamos chamar de economia tradicional, né, e que tem todo o seu mérito, mas que estão tendo dificuldade para fazer a transição para um mundo mais digital, mais virtual, mais inovador e mais ágil. E aí entra o papel do conselho. E aí o conselho deixou de ser aquela coisa que é só para multinacional e que é só velhinho, né, de cabelo branco e tal, e passou a ser uma ferramenta de governança onde, pelo contrário, eu posso trazer um conselheiro que, justamente por ter um perfil de digitalização e de nova economia, consegue ajudar os fundadores a tomar decisões mais acertadas nesse novo mar que se está navegando. Pelo menos esse é meu sentimento. Então, a pergunta que eu deixo para ti, que é especialista e que eu sei que também frequenta conselhos, qual que é o papel do conselho a ajudar a achar esse equilíbrio? Já que não existe um equilíbrio único, uma fórmula única, cada empresa, cada negócio vai achar o seu, qual que é o papel do conselho nisso tudo? O papel dele é dar porrada e cobrar resultado? Porque volta e meia a gente vê hoje mesmo estava numa discussão na internet, cara, os investidores não estão nem aí para isso. Eu respondi para ele, cara, negativo, eu sou investidor e estou preocupado com a sustentabilidade do negócio, sim. Conta pra gente. Sim. Cara, eu acho assim, a gente está, lá em GoNews, nós estamos lançando vários e-books colaborativos, né, que são construídos pelas pessoas que participam dos programas, né. Um deles, que está no forno, inclusive o lançamento aí amanhã, para quem eventualmente tiver interesse e tal, não sei quando que vai ao ar aqui, né, mas vai ser lançado aí brevemente, e você pode colocar também à disposição do pessoal. Ele dá conta de ser, a discussão as novas funções dos conselhos, né? Aliás, está na minha camiseta, né? Agora são outros conselhos aqui, né? Legal. Então, essas novas funções, a gente começou a analisar várias perspectivas. Você tem razão em relação ao tipo de empresa, ao tamanho de empresa, que pode significar modelos diferentes, mas você sabe que tem coisas mais básicas, assim, nessas discussões a gente percebeu. Então, por exemplo, a inovação, né? A inovação como uma prática, né?
se você for ver bem, o conselho empresarial ele sempre foi a entidade máxima responsável pela perenidade do negócio, né? E olha que interessante, isso também é um paradoxo, né? Você precisa pensar a perenidade do negócio, mas você tem que, no caso do conselho, tomar decisões de curtíssimo prazo de muito mais risco, que é incorporar uma startup, criar alguma coisa associada a uma imprevisibilidade maior para testar e tal. Então, não mudou, na essência, as responsabilidades, as funções dos conselhos. Eu acho que, como qualquer segmento da sociedade, como qualquer papel na sociedade, você tem novas funções que foram agregadas, né? Nada é tão novo, nada é tão velho, e essas funções dão conta de você tomar riscos de uma maneira um pouco mais diferente, né? Criar a perenidade da empresa não pela perenidade do negócio atual, mas talvez por novos modelos em que, por exemplo, eu posso ter uma estratégia de sucessão empresarial, onde filhos assumem startups que eventualmente são, que tecnicamente a gente chama de estratégia de black ops, né? Uhum. Que eventualmente atiram na nave mãe, né? Aliás, eu participo de uma situação dessa muito interessante. Então, veja, essas novos pensamentos, novas funções dos conselhos, no final do dia, eles estão querendo a mesma coisa, a perenidade dos negócios, a continuidade, a sucessão. Mas mudou a forma, Mudou o mudou. método, O repertório precisa ser ampliado. E aí, claro. tech guys como você, que participam de conselhos, eu tenho certeza, e aqueles que a gente busca também formar no âmbito de GoNew, estão visando especificamente ressignificar os conselhos empresariais, né? Usar o nada é tão novo, nada é tão velho, mas também dar uma sacudida nisso, porque de fato, se o top management, né, se os acionistas a gente não tiver uma ressignificação nas convicções, daí para baixo o negócio ele não vai. Você pode criar a maior iniciativa, o maior projeto, o mais bonito do mundo, né? A coisa não vai. Se o dono do capital, se o dono da empresa, se o acionista não quiser, não vai. Né? E, cara, isso é fascinante. Em outras palavras, eu lembro que a gente discute isso lá no módulo de Business Transformation, o conselho tinha muito como papel a manutenção do status quo para a perenidade. E se, né, e se a gente está se entendendo, hoje o papel do conselho é o contrário, é ver o que precisa mudar para que a gente continue relevante e continue sobrevivendo a longo prazo. Né, eu lembro que a Isso gente aí. fala muito do darwinismo empresarial, né, de né, quem não se adapta ao novo cenário tende a ser despriorizado pela seleção natural, né? Então É é isso mesmo. engraçado que é o que você falou, muda o formato, mudam os repertórios, mas o objetivo continua a ser o mesmo, né? A gente usa até aquela clássica, né? As empresas saíram de made to last para build for change. Então ela não é mais estática, rígida, e não é a rigidez que garante mais a perenidade, é justo o contrário, é a flexibilidade a novos mares, né? É isso Baita aí. contradição. Baita dilema. Baita dilema, meu Deus. Que coisa boa. Cara, Muito legal. assim, o papo tá uma delícia e você é um cara que tem um repertório imenso nisso aí, então a gente podia Que isso, ficar a tarde obrigado. toda aqui. Mas para tentar começar a fechar, assim, o que a gente deixa para quem está nos ouvindo, né? Pensando que tem de tudo. A gente tem aqui empresários, né? A gente tem fundadores de startup, founders, investidores, a gente tem líderes CLT, tem executivos, tem gente assim, o que a gente deixa assim de recomendação, de dica para o pessoal sair daqui ou sabendo um pouquinho mais, ou entendendo um pouquinho mais, ou para buscar? Legal. Qual que é o ouro que você deixa para a gente aí? Eu vou dar meus 20 centavos aqui, né, Ares? Eu acho o seguinte, que diante de tantos dilemas, né, de tantas contradições, como a gente foi falando aqui e tal, eu vou voltar ao ponto do começo do nosso papo, né, que falava da importância de você alinhar, né, no mundo em que cada vez mais você vai estar empreendendo ou intraempreendendo, né, você alinhar princípios fundamentais, né? Então, tem um capítulo do meu livro que até virou já viu spin-off de capítulo de livro? Então, isso aconteceu. Tem um capítulo do meu livro que chama Board Canvas, né? E se você puder, a gente deixa à disposição aqui para todo mundo que te assiste, vai Sim, ser um sim, sim. privilégio para download. E ele, o que que ele é? Ele, na verdade, tem um nome sofisticado, bonitinho aí, Board Canvas e tal, mas ele é um meio de você alinhar 4 coisas que são importantes
para qualquer tipo de empreendimento, até mesmo grandes empresas, né, nas suas relações, no seu board, né? Será que estão alinhados em relação ao que é inovação? Né? Legal. E será que o micro, pequeno empreendedor, quando ele se associa a alguém, né, ele está alinhado em relação às expectativas daquilo que ele está criando? Então, esses 4 fatores que estão preconizados nesse modelo, eu deixo o download gratuito para vocês aí, eles pregam isso, né? Quais são os princípios, as prioridades e os princípios daquilo que você está falando? É mais importante para você o negócio que está sendo criado ou sua família? É claro que é a família, alguns responderão, mas nem todos, né? Mas e quando você começa a extrapolar um pouquinho mais nessas prioridades, né? Será que todas as pessoas que estão envolvidas nesse empreendimento, eles têm as mesmas prioridades? Provável que não. E até aí não tem problema, né? Você também não vai se associar a quem você tem sempre pleno alinhamento de prioridades, de Claro. princípios. Não vai ser assim. Agora, volta à questão que eu falei, né? Ninguém morre de notícia ruim, mas de susto morre. Então, ter algumas conversas um pouquinho mais chatas, eu diria, mas no bom sentido, né? No sentido de perceber um pouquinho os princípios de cada um é muito importante. Legal. Os outros 3, só para fechar, expectativas. Qual é a expectativa? Você, daqui a 5 anos, você gostaria de ser uma super, hiper escalável sensacional com esse negócio, né? Você gostaria de transformar completamente a sua empresa ou não, né? Qual é essa expectativa? Então, tem ali também alguns pilares para serem discutidos desse campo de expectativas. Terceiro quadrante, entregas. O que cada um entrega para esse negócio, né? Bacana. Então, também, eu vou cuidar do financeiro. Outro diz assim, não, eu não cuido do financeiro, mas poucas vezes a gente discute esse negócio. E aí, quando você vê, essas bolas estão quicando e ninguém abraça elas. E aí, quando volta para a pauta, já é um problema, né? Já é um problema. Já não é mais uma discussão, um alinhamento, já é um pepino para ser resolvido. Boa. Já criou fissuras, né? Então, assim, eu coloquei uma frase no livro que é justamente essa, né? A questão é, de que adianta a gente empreender, talvez essa possa ser a mensagem final aqui, ou uma delas, de que adianta a gente empreender, investir numa empresa, intraempreender, se os nossos valores e expectativas em relação ao que está sendo criado são diferentes. Boa. Não adianta nada, né? Boa. Não adianta nada. Então, assim, às vezes a gente dá uma volta muito grande e business model canvas, e essas coisas que você entende mais do que eu aí e tal, e coisa. Mas que são importantes, né? São mas são importantes. Podem ficar em risco, eu entendi bem, elas podem ficar em xeque se o básico não for alinhado entre sócios, é isso, né? É isso aí, é isso aí. Então eu deixaria quarto, né? O quarto, perfeito. O quarto, controle, né? Então o sum control entra aí, né? Ele até no diagrama para quem baixar, tem o download lá. O quarto, ele está embaixo, que ele dá sustentação. Essas são as pequenas cadências que você vai criar, né? Quer dizer, então tá, vamos se reunir uma vez por mês no almoço para falar um pouquinho de como foram os resultados, os números e tal. Veja, Aires, no começo dos negócios, talvez essa tenha sido minha experiência dos últimos 10 anos, depois desse ciclo profissional empreendendo, a gente adora discutir produto, a inovação, ela encanta a gente, né? Quer dizer, puxa, vamos ganhar o mundo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas os aspectos mais fundamentais que fazem quebrar os negócios e fazem não avançar são conflitos societários. E eles nascem justamente de fissuras nas relações, de papos abertos que não foram tidos no começo, né? Então, esse modelinho, ele tentou simplificar o arcabouço de governança dessas escolas que a gente citou aqui, do Cabral e BGC. Eles apontam mais de 58 fundamentos de como uma empresa deve ser governada, ok? Uhum. E a gente tentou traduzir isso numa página simples, tem 13 elementos ali, que é aquilo que a gente acredita que é mais essencial para que pequenos negócios usem. Aí você vai dizer assim, mas só pequenos negócios? Não. Cada vez mais startups se relacionam com pequenos negócios, né? Claro. Que tal, antes de você se relacionar, comprar uma empresa ou comprar de uma empresa, que é jovial, entender quais são as expectativas desses caras, o que eles pensam e tal, talvez o teu negócio possa ser melhor endereçado. Desculpa se eu falei muito. Matou. Aula completa. Galera, tá aí, vocês ouviram direto na boca do homem. Falamos aí dos tensionamentos, dos dilemas, das contradições da nova economia, que ainda é um fenômeno novo, então assim, ninguém compreende ele por completo, as respostas não são definitivas. Tem uma coisa que eu adoro na comunidade, que acho que me mantém perto, é assim, você não vai lá para assistir um curso, aprender um trem e sair.
é uma comunidade que discute em tempo real, coisas que estão acontecendo e que ninguém tem resposta. Como a gente falou, a fronteira do desconhecido, né? E além disso, claro, o altíssimo nível do pessoal que frequenta lá. Então, cara, obrigado por trazer, por compartilhar. Eu acho que a gente conseguiu dar uma aterrissada num assunto que é difícil e que muitas vezes não está ao acesso de todo mundo, justamente por ser novo, né? Não tem uma tonelada de boas referências por aí. Talvez as melhores que tenham ainda sejam mais ligadas a um cenário que já não é mais exatamente o mesmo. Então é sempre refrescante conversar contigo e falar sobre isso. Espero vê-lo assim que essa loucura acabar. Não sei se no Vale, não sei se na China, não sei se em Israel, mas em alguns desses ecossistemas a gente certamente vai se ver e trocar um abraço. Tá joia? Continuo obrigado, fã. cara. Obrigado por vir. Tem uma mensagem final pessoal aí? Não, obrigado pela oportunidade, né? E vamos juntos criar empresas não só velozes, como corretas, na medida certa. Excelente. Queridos, é isso. Vejo vocês no próximo episódio do Grow, uma pauta relevante, convidados relevantes e coisa boa. Vamos nessa. Um abraço. Obrigado, Grow. pessoal. Obrigado, Thiago. Um abraço.